Olá, eu sou a professora Rita. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química com o método Francione. Olá, maltinha. Vamos então fazer aqui mais uma aulinha de Química 11º, onde vamos acertar reações e ver a lei de Lavoisier. Está bem? Então, eu vou colocar aqui uma reação. Vocês já foram apresentados às reações químicas no final da Química de 10º ano. Portanto, numa reação química, antes da seta de transformação, temos os nossos reagentes que se gastam para formar produtos. Só que a quantidade de átomos que eu vou ter que colocar aqui vai ter que ser igual, exatamente igual, à quantidade de átomos que nós vamos ter aqui. Portanto, já sabem que aqui temos reagentes, aqui temos os produtos e os átomos que fazem parte das moléculas de reagente vêm desculpem, os átomos que fazem parte das moléculas de produto vêm das moléculas de reagente. Então o que é que acontece aqui? Aqui nós temos H2 com N2 e aqui vamos ter o NH3. Não sei se se lembram disto. Ora, se eu só tenho aqui dois hidrogénios, como é que eu faço aparecer aqui 3? Milagre da multiplicação? Claro que não, não é? Então, basicamente, quando isto acontece, isto é uma relação que não está acertada e, portanto, vamos ter que enunciar aqui a lei de Lavoisier. O número total de átomos que eu coloco no início vai ter que ser igual ao número total de átomos que nós vamos ter no fim, ou seja, com os nossos produtos. Então, o que é que nós vamos fazer? Visto que eu não posso mexer nestes numerozinhos que estão aqui, que são os índices do número de átomos que eu tenho por molécula, e dá-me a minha fórmula química da minha substância, porque senão altera a substância, não é? Nós vamos mexer na quantidade de moléculas que nós temos, que na realidade não é a quantidade de moléculas, mas sim o coeficiente estequiométrico, o número de moles de reagentes que vão reagir e o número de moles de produtos que se vão formar. Ok? Então vamos lá ver como é que nós vamos acertar isto. Se eu tenho aqui dois hidrogénios, aqui tem três, aqui tenho dois nitrogénios, aqui tenho um. É mais fácil acertar isto, não é? Portanto, a única forma de acertar aquela é meter aqui um, dois, não é? Então, eu aqui tenho dois nitrogénios e aqui já vou ter dois nitrogénios. Tenho é duas moléculas de amoníaco, não é? Ora, acertados os nitrogénios, agora é só olhar para os hidrogénios. Cada molécula de H2 de hidrogênio tem dois hidrogénios. Aqui tenho 2 vezes 3, 6. Então é só colocar um 3 aqui e a minha reação está certa. Está bem? Portanto, se vocês repararem aqui, já vamos ter 6 Hs, 2 vezes 3, 6. Aqui 2 nitrogénios e aqui a mesma coisa, 2 vezes 3, 6. Peço desculpa. E depois 2 nitrogénios. Portanto, a minha reação está certa. Como é que se lê isto? Bom, nós lemos isto assim. 3 moles de H2 reagem com uma mole de N2 para formar 2 moles de amoníaco NH3. Ora, o reage com é o meu mais, que está aqui, não é? Para formar é a minha seta de reação. Então, vamos tirar aqui estas aspas e vamos pôr aqui no nosso mais. E depois, aqui só tenho um produto, mas se tivesse mais do que um produto, teria um ali aqui qualquer coisa. Portanto, o I seria mais um mais que estaria aqui, está bem? Ok, pronto. Então, como é que se chamam estes numerozinhos inteiros que estão antes das nossas fórmulas químicas? Chamam-se coeficientes estequiométricos e representam o número de moles que são ou consumidos ou formados numa reação. Está bem? Ok. Então, espero que tenham percebido esta parte e vamos já avançar para a parte. Vamos fazer aqui um exemplo, se calhar, a mais. Vejam lá este. Eu sei que quando junto de hidrogênio com diodo, nós formamos o iodeto de hidrogênio. Mas aqui tem dois de cada um e aqui tem um átomo de cada um. Então o que é que fazemos?
Tcharam. Está bem? Está certo. Bom, era só para ficarem com mais um exemplo. Vamos então definir as nossas reações para dar início à matéria mais importante da química. Já fizemos a revisão das coisinhas mais importantes, das moles, das concentrações, das massas volúmicas, concentrações mássicas e por aí fora na aula anterior. Portanto, agora vamos dar início à nossa matéria nova de 11º, está bem? Então vou apagar isto e vamos fazer aqui um esquemazinho com dois tipos de reações. Ok, então nós vamos ter aqui dois tipos de reações. Nós temos reações que são consideradas completas. Reações completas são reações que pelo menos um dos reagentes se esgota. Nós chamamos a esse reagente limitante. Está bem? Portanto, aqui, pelo menos um dos reagentes, porque podem ser mais, se esgota. Portanto, termina primeiro. Ok? E esta reação termina e, portanto, vai ser uma reação considerada também irreversível, ok? O que é uma reação irreversível? É uma reação que não consegue gastar produto para voltar a formar reagente, está bem? Ora, as outras reações, como já devem calcular, não é? Se aquelas são completas, estas são incompletas. E são incompletas porquê? Exatamente porque nunca terminam. Elas nunca terminam porque todas as espécies vão constar em solução. Todas as espécies, reagentes e produtos vão permanecer em solução. Ok? E aqui vamos iniciar o capítulo do equilíbrio químico, que é quando é um estado em que todas as concentrações, todas as espécies permanecem constantes ao longo do tempo. Está bem? Portanto, o equilíbrio químico é algo que vamos dar mais à frente. Primeiro vamos trabalhar aquelas e vamos trabalhar com cálculos estequiométricos e reagente limitante. É isso que nós depois vamos aprender a fazer. Esta aula nós vamos fazer só estequiometria. Eu vou fazer 2 ou 3 exercícios para explicar como é que vocês trabalham a estequiometria e na aula seguinte falamos especificamente do reagente limitante. Está bem? Então vá. Vou apagar e vamos passar já para uma resolução de um exercício para vocês perceberem como é que funciona. Ok, então, o nosso primeiro exercício, basicamente, eu vou colocar aqui algumas reações e vamos acertar as nossas reações, está bem? Portanto, vamos ter, por exemplo, o ferro sólido com o O2, que dá o Fe2O3, portanto, óxido de ferro, não é? Então, como vocês já repararam, a nossa reação não está certa. Eu aqui tenho um átomo de ferro e aqui tenho dois. Então o que é que vamos fazer? Vamos colocar dois atrás do ferro e os ferros estão certos. Ora, mas aqui eu tenho uma molécula com dois oxigénios e aqui tenho três. Quando isto acontece, normalmente nós temos que achar o múltiplo comum. Ou seja, se eu colocar aqui um 2, 2 vezes 3, 6, é só colocar aqui um 3. A questão é que agora acabei por desequilibrar aqui os ferros. Como o ferro está sozinho, é monoatómico, também não tem grande problema. Eu tiro o 2 e meto o 4. Às vezes há reações que é por tentativas. Algumas que são mais fáceis, como aquela do iodo, que só tínhamos que acrescentar o 2. Esta aqui acrescentamos em todos, então pode demorar mais um bocadinho, então fazemos tentativa e erro. Está bem? Não há mal nenhum nisso. Bom, agora vamos aproveitar esta reação que está certa e eu vou criar aqui uma situação para nós fazermos cálculos, um cálculozinho estequiométrico. Então isto diz assim, vamos pôr aqui um exercício 1 e no exercício 2 diz assim, eu preparei aqui um para vocês que diz, sabendo que colocamos 2,3 moles de ferro com O2 em excesso, qual a quantidade de óxido de ferro que se produziu? Portanto, o que é que nós vamos aqui fazer? Primeiro vamos identificar, como eu já vos ensinei,
os dados. Portanto, o que é que nós estamos a fornecer e o que é que estamos a pedir. Às vezes, vocês identificarem o que é que se está a pedir é mais importante do que identificar os dados. Está bem? Portanto, eu estou a fornecer esta quantidade de ferro, de que coloquei lá 2,3 moles. Este está em excesso, ok? E o que eu quero saber é quanto é que eu vou produzir de óxido de ferro se aquilo, os 2,3 moles, reagirem até ao fim, ok? Isto é uma proporção, gente, está bem? Tipo, isto resolve-se tudo com regras três simples. Ou proporções. Portanto, há pessoas que vocês sabem que não gostam de regras três simples, apesar de não ser passível de ser descontado em exame. No entanto, eu posso fazer das duas formas, em regra três simples e em proporção, para verem que é a mesmíssima coisa. Está bem? Pessoalmente, eu também não gosto de regras três simples. Acho que aquele traço à frente não quer dizer rigorosamente nada. E, portanto, vocês trabalhando com frações e multiplicações é muito mais cientificamente correto. Está bem? Então vamos lá. O que é que eu sei? A minha estequiometria diz-me que por cada vez que isto acontece, eu gasto 4 ferros e produzo 2 moles de óxido de ferro. Ok? Então é isso que nós vamos fazer. Portanto, eu gasto 4 moles de ferro e agora vou usar a regra 3 simples e produzo 2 moles de óxido de ferro quando gasto estas 4 moles. Ora, o que é que eu vou fazer agora? Eu não tenho lá 4 moles, eu tenho lá 2,3. Portanto, se eu tiver 2,3 moles de ferro, quanto é que eu vou produzir aqui de óxido de ferro? Então, como é que fica isto? Portanto, é o 2,3 vezes 2 a dividir por 4. Ok? Eu já fiz a continha aqui. Isto dá uma única quantia de 1,15 moles. Ok? E estaria feito o nosso exercício. Agora, eu vou fazer aqui outra forma de vocês fazerem isto para as pessoas que não gostam, vocês usem regras três simples, eu incluída. Tá? Então, como é que vocês podem fazer na forma de proporção? É fazer exatamente a mesma coisa, só que em vez de fazermos na horizontal, fazemos numa fração. É assim, 4 moles de ferro estão para, traço de fração, 2, oi? Sim, 2 moles de Fe2O3. Se eu tenho, agora cá em cima vou meter o ferro outra vez, 2,3 moles de ferro, aqui vou ter X. Qual é a diferença? A diferença é que vocês têm uma igualdade entre duas frações. E agora aplicamos aqui as regras de multiplicação e de divisão. Este vai passar para aqui, aquele vai passar para aqui, isto vai para aqui. Está bem? Então, como é que isto fica? Este vem para aqui e este vem para aqui. Então, fica o 2,3 vezes este. Portanto, este vem para aqui, este vem para aqui e este vem para aqui a multiplicar. Não é? E fica assim. Portanto, o 2 estava a dividir, passou para o outro lado a multiplicar. Este ficou exatamente no mesmo sítio. Passei o x, que era aquilo que eu queria saber, que estava a dividir, para o outro lado a multiplicar. E o 4, que estava a multiplicar com o x, passou para o denominador a dividir. Está certo? Pronto. Se vocês repararem, temos exatamente a mesma coisa. Duas formas diferentes de fazer exatamente o mesmo exercício, que são perfeitamente viáveis a exame, mas há pessoas que não gostam, desculpem, que vocês façam isso. Tá? Pronto. Então, a linha B, isto seria aqui uma linha A. A linha B diz só que quantidade de O2 reagiu. Portanto, quando isto acontece, qual foi a quantidade de O2 que teve que reagir com os 2,3 moles de ferro para produzir estes 1,15 moles de óxido de ferro? Está bem? Então, o que é que eu vou fazer? Novamente, vou fazer uma estequiometria, mas agora vou fazer uma estequiometria entre os dois reagentes. Está bem? O que é que vamos dizer? Que por reação, reage sempre 4 moles de ferro com 3 moles de O2. E, portanto, se eu tiver lá 2,3 moles de ferro, aqui tem de ter X. Então, mais uma vez, eu vou ficar com o 2,3 vezes o 3 a dividir pelo 4. Está bem? Ora, isto dá 1,72. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, para nós produzirmos 1,15 moles aqui, tivemos que gastar 2,3 moles de ferro
e 1,72 moles de O2. Ok? Pronto. E agora, vamos fazer um terceiro e último exercício. Está bem? O nosso exercício 3 diz assim: considera a reação acertada. Portanto, isto é C3H8, isto é um propano, mais 5O2, que dá 3CO2 mais 4H2O. Ok, então a linha A diz o seguinte: se a quantidade de propano fornecida, que neste caso são 5,8 mols, nós temos aqui 5,8 mols. Se esta quantidade de propano reagir na totalidade, quanto tem de existir no mínimo no reator? Isto, neste caso, estamos a falar de O2, está bem? Portanto, quanto é que tem que existir no mínimo de O2 no reator para que esta quantidade de propano consiga reagir na totalidade, está bem? Então, o que é que nós sabemos? Se a reação está certa, eu tenho uma mole de propano que reage sempre com 5 moles de O2. Ora, se eu tenho 5,8 moles de propano, aqui vou ter X. Portanto, mais uma vez, 5,8 vezes 5 dividido por 1, que vai dar 29. 29 moles de O2. Ok? A linha B, a quantidade de CO2 que se produz. Portanto, quanto é que eu vou? Eu já sei que vou consumir aqui 29 moles. Ok? E agora o que eu quero saber, na linha B, é o número de moles de CO2 que se produz. Ok? O que é que vamos fazer? Novamente, uma regra 3 simples. Ok? Portanto, uma mole de C3H8 produz sempre 3 moles de CO2. Então, se eu tenho 5,8 moles C3H8, vou produzir X. Portanto, 3 vezes 5,8, neste caso, vai dar 17 moles de CO2. Portanto, como podem ver, este tipo de exercícios, quer se nós quisermos ver a quantidade de produtos produzidos ou a quantidade de reagente gasto, é resolvível sempre com regras 3 simples ou com proporções para os professores que vos deixam usar uma coisa ou outra. Está bem? Pronto, espero que te tenha ajudado. Alguma coisa já sabem, podem deixar nos comentários. Não se esqueçam de subscrever o canal da professora Rita, está bem? E qualquer coisinha que precisem, eu estou aqui, tá? Tchau. Beijinhos.